sou uma pessoa que gosta de falar nas câmeras, mas por pensamentos de medo, né? Pensamentos de, será que as pessoas vão me assistir? Será que tá no tempo certo de eu fazer um canal? Será que meu cenário tá bom? Será que meu cabelo tá bom? Será que a minha imagem é bonita o suficiente para que eu crie um canal para as pessoas acompanhar? E esses pensamentos na minha cabeça foi alimentado por um tempo. Não vou mentir para vocês que esses pensamentos foi alimentado por um tempo, né? Principalmente o pensamento de que a minha dicção não era o suficiente para eu criar um canal no YouTube, não era o suficiente para eu fazer chamadas de vídeo com os meus clientes do baralho, né? Para quem não sabe, eu sou cartomante, então eu ainda alimentava esses tipos de medo que eu tinha. E o medo me privou de muitas coisas. E por isso que nesse vídeo eu estou falando sobre o querido, né? Para que, se você tem medo de fazer alguma coisa, se você tem medo de começar um novo negócio, se você tem medo de fazer uma escolha, cara, só faz. A gente veio para esse mundo para cometer erros, tá? Mesmo que as pessoas falam, ai, você erra demais, você tenta demais, nunca dá certo. Tente, tá? Mesmo que não dê certo na primeira, tente na segunda, tente na terceira. Eu falo isso por quê? Porque eu sou uma pessoa que tenta de tudo, tenta de tudo, tenta de tudo. Gente, para vocês entenderem a questão de que eu tô falando que eu tento de tudo, eu já tentei vender vela aromática no início, né, lá pelos meus 18 anos e tudo mais. Tentei vender quadro, né, pintar quadro. Eu faço umas pinturas muito bonitas, mas eu não consegui me desenvolver no, nas vendas dos quadros, mas eu tentei. E aí, do nada, decidi fazer desenhos com pirografia, que é desenhos na madeira com pirógrafo. Enchi o saco do meu pai para ele comprar e tudo mais. Meu pai foi lá, muito querido, foi lá e comprou. Comecei a fazer desenho na madeira, vendi um desenho, parei. Aí eu falei, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Beleza, fiquei sem nada pra fazer. Sem nada pra fazer porque eu nunca ficava parada. Do nada, veio uma lembrança que quando eu era menor, né, quando eu tinha uns 7, 8, 9 anos por aí, a minha madrinha me apresentou o biscuit, né, que é uma massa, uma cerâmica fria, pra quem conhece, pra quem não conhece, é bom conhecer, né, pode ser até uma possível renda pra você futuramente, né. E aí a minha madrinha me apresentou ele, né, o biscuit. E aí eu falei, por que eu não começo no biscuit? E foi lá em 2020 que eu comecei no biscuit, né? Comecei a fazer minhas modelagens, achava o máximo, fiz brinco, né? Porque todo mundo que começa no biscuit, começa fazendo brinco. Comecei lá fazendo brinco, fiz brinco de pimenta, fiz brinco de marshmallow, fiz brinco de ovo, fiz brinco de espada de São Jorge, né? Alguns brincos vendia porque eu vendia por R$3 e quem não tem R$3, né? Mas a maioria das minhas peças era um caos, né? Eu vou tentar colocar aqui para vocês verem, possivelmente tá aparecendo aqui alguma das minhas peças. E essas peças aqui não me gerou cliente de primeira, né? De primeira mão assim, não me gerou cliente. Mas alguns clientes compravam as minhas peças, mesmo que outras pessoas falavam, nossa, que peça é essa, senhor? Deus amado. Na minha visão, as minhas peças eram perfeitas. Mas na visão das outras pessoas, as minhas peças eram tortas, as minhas peças não tinham acabamento bom. E realmente era isso. Mas eu, como autoconfiança lá em cima, falei, não, cara, as minhas peças são boas, eu sou boa naquilo que eu faço. E aí eu não deixava o medo consumir a minha mente, eu não alimentava o medo nesse tempo, entendeu? Quando eu tava fazendo biscuit. E uma coisa que eu sei fazer agora, hoje em dia, é biscuit, tá? Artesanato em biscuit é uma das coisas que eu mais faço de melhor e não alimento medo, entendeu? Então, ensinar isso pra mim é maravilhoso, tá? Inclusive, eu sou professora
de artesanato de biscoito, tá? Mas não professora grande, para pessoas de perto. Comecei a fazer, e meu pai era, né, uma pessoa, que infelizmente ele faleceu, mas ele era uma pessoa que mais me motivava. Mas se eu falar pra vocês como ele me motivava, você falava, não, ele não te motivava não, ele colocava pra baixo. A maioria das vezes pensei isso, né, eu pensava que ele colocava muito defeito nas minhas peças, mas, na verdade, ele estava criando a artesã que eu sou hoje. Meu pai, ele era, como eu vou explicar pra vocês, ele era mestre de obra, né, então ele é muito perfeccionista, tá? Ele era muito perfeccionista. Então, quando eu ia mostrar uma peça pra ele, eu sabia que ele ia falar o que ele ia falar, né? Então ele falava, tá torta, esse olho não tá certo, e tudo mais. E com essa crítica que ele sempre falava sobre as minhas peças, foi daí que eu fui melhorando. Foi daí que eu comecei a criar autoconfiança. Foi daí que eu comecei a melhorar minhas peças, comecei a melhorar o meu acabamento. E aí veio mais clientes. Veio mais cliente, uma cliente, veio mais cliente, né? Só que eu sou uma pessoa que sempre quero evoluir, sempre quero mais. Beleza. Acabei perdendo meu pai, né? Meu pai acabou adoecendo, primeiramente, acabou adoecendo, e aí eu entrei em um trabalho meio que fixo, só para não, só para não ficar com renda, aquela renda que você não sabe se você vai receber ou não, né? E como eu não estava com uma cabeça para modelar, porque artistas têm que estar com a cabeça em dia para conseguir fazer a modelagem, para conseguir fazer qualquer tipo de arte, né? E como eu não estava com cabeça naquele tempo para fazer nenhuma peça, nem nada do tipo, eu fui e entrei em uma van escolar para que eu conseguisse pelo menos uma renda ali para suprir algumas necessidades que eu tinha e para pagar algumas contas. Entrei nessa, nessa van escolar, né? E aí, no decorrer do tempo, eu acabei perdendo meu pai. E aí, pra encher a minha cabeça de coisa, para eu não ter tempo de pensar no luto, né? Porque o luto é um assunto muito complicado de conversar também. Eu acabei entrando na área que eu sou, né? Que eu também sou da área da RH. Então, eu tenho estudo nisso, então eu falei, mano, eu vou entrar em um CLT, porque assim eu consigo, meio que eu consigo encher a minha cabeça de coisa e eu não vou pensar no luto nesse momento. E foi isso que eu fiz, eu entrei no CLT. E acabei esquecendo do biscuit, porque eu preciso estar com a cabeça em dia para conseguir fazer a modelagem. Se você é artista e sabe o que eu tô falando, que precisa estar com a cabeça em dia para conseguir fazer a modelagem, você sabe do que eu tô falando, né? E basicamente é isso. Eu sei que eu falei uma história enorme, que eu acredito que esse vídeo vai ficar muito grande, mas eu queria meio que falar para vocês tentarem as coisas, né? Inclusive esse canal que eu tô fazendo aqui é um teste. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas eu espero que eu consiga ter pessoas que se conectem comigo, goste do jeito que eu falo, porque mesmo eu tendo um estudo, mesmo eu tendo educação, às vezes a minha descrição, às vezes a minha oratória não é muito vasta, não é muito bonita para falar. E ainda não tenho autoconfiança o suficiente para entender que não tem problema a minha dicção não ser as melhores, das melhores, tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que às vezes pode ter sido sem pé, sem cabeça, né? Porque eu só apenas quis gravar, entendeu? Apenas eu quis gravar, apenas eu quis fazer esse vídeo, apenas é isso. Possivelmente esse canal vai ser pra eu gravar minhas coisas. E é isso. Talvez esse canal também foi feito pra falar pro meu pai que eu consegui fazer um canal. Porque eu sempre falava pra ele, pai, eu vou fazer um canal.
vou fazer um canal no YouTube, vou ensinar. Ele fala, ensina, ensina, ensina. E eu nunca fiz por medo. O medo, como eu falei pra vocês, ele priva a gente de muita coisa, entendeu? Ele priva a gente de muita coisa. E é uma coisa que eu não vou deixar mais fazer, é o medo privar eu de conseguir as coisas, de fazer as coisas. E basicamente é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês se conectaram comigo, se vocês gostaram da minha pessoa, eu sei que é o primeiro vídeo, não tem como vocês gostarem de mim, mas se vocês gostaram de mim, deixa o seu like, deixa sua curtida, se inscreve no canal, que eu vou vir trazer vídeos. Mas esse canal vai ser mais voltado para arte e para conversa, né? Eu espero que vocês tenham gostado do canal. Eu não sei como que fala, mas só se inscreve no canal. Não vou falar isso não. Não vou falar isso não. Se vocês gostarem do canal, legal, vocês se inscrevem, assistem esse vídeo. E é isso. Tchau, tchau.